Paz do Senhor, igreja. Que bom estarmos aqui, amém? Graças a Deus, é bom demais hoje poder ver tantos irmãos, né, que nós já não nos víamos há algum tempo. Graças a Deus por isso. Você que nos assiste pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, né, que o Senhor Jesus possa tocar o seu coração aí. Chame sua família, cultue ao Senhor, amém? Com todo o seu coração, porque o Deus que está aqui, que será ministrado neste lugar, está aí na tua casa, amém? E Ele vai encher o seu coração, vai renovar suas forças, em nome de Jesus. Querido, vamos nos colocar de pé, vamos adorar ao Senhor com muita alegria, com muita força, amém? Ele é nosso Deus vivo, Ele está neste lugar, aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, por este momento, Pai, por este privilégio, Pai, que temos, Senhor, de estar aqui em Tua casa, Senhor. Reunidos, Deus, com a igreja do Senhor. Ah, Jesus, somos a igreja do Senhor. E nós sabemos, Pai, que Tua palavra diz, Senhor, que onde o povo do Senhor está, o Senhor estaria no meio dele. E nós cremos na presença do Senhor aqui. Deus, fique à vontade em nosso meio, Senhor. Tudo que nós precisamos é do Senhor. Tudo que nós desejamos, Pai, nesta noite, Senhor, é sermos ministrados por Sua palavra. Pai, é entoar cânticos ao Senhor, celebrar o Teu nome, Deus, porque o Senhor é um Deus digno, um Deus santo, um Deus perfeito. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Fala ao nosso coração, Deus. Somos casa do Senhor, somos Tua morada. Tenha liberdade em nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então levante sua mão e dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus é vivo, amém? E um dia Ele vem para nos buscar. E aí nós vamos morar lá no céu com Ele. Você vai? Amém? E aí não vai ter máscara, não vai ter doença, não vai ter mais nada. Nós vamos estar lá para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Ele vem rasgando o céu. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu. Ele vem para reinar. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Deixa o homem mau seu caminho e o pecador as suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois em breve Jesus vem para reinar. Veja o
das suas obras, pois em breve Jesus vem para as nações julgar. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. Ele vem rasgando o céu, ele vem para reinar, e sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. E sua justiça prevalecerá. Aleluia! Oh! Aleluia! Nosso Rei, Senhor. Amém? Aleluia! Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial.
Amém. Parabéns a todas as mamães, né? Graças a Deus. É um papel tão bom, né, gente? A gente tem muita luta, mas é um privilégio que nós temos. Querido, você agora que quiser trazer aqui ao altar do Senhor seu dízimo, sua oferta, amém? Hoje nós vamos já ministrar uma canção, a gente tem a Santa Ceia do Senhor para ser ministrada também. Então você pode colocar os gasofiláceos aqui. Estão ali. Por gentileza, um diácono, traz aqui, pode trazer aqui. Amém? O Senhor é maravilhoso. Nós estamos muito felizes em estar aqui na casa do Senhor, louvando o nome dEle. E você, está muito feliz? Amém? Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Mentira. Ainda não podemos, mas em breve poderemos. Amém? É chato culto assim, né, gente? Que a gente gosta de abraçar, de beijar, mas estamos felizes que estamos aqui na casa do Senhor. Pode tomar o seu lugar, senta aí.
Queridos, hoje é um dia especial porque é o Dia das Mães, mas hoje é um dia mais especial ainda porque é o dia da Santa Ceia. Amém? E o Senhor, Ele é mais importante. Não que as mães não sejam, porque as mães são muito importantes, mas o Senhor, Ele é a nossa mãe, nosso Pai, né? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 42 ao 48. Abre a sua Bíblia aí, no livro de Marcos, o evangelista. Marcos, capítulo 9, do versículo 42 ao 48. Você pode acompanhar pelo telão também, se você quiser. Está escrito assim, olha. Vocês querem que espera? Pode abrir sua Bíblia aí, a Bíblia é top. Está escrito assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Amém? Queridos, não falamos mais de inferno e nem falamos de céu. Eu lembro que antigamente, quando eu queria falar de Jesus para algum amigo, para alguém, eu ameaçava as pessoas se elas não aceitassem a Jesus, se elas não acreditassem no Evangelho, eu ameaçava elas dizendo que se elas não crescem no Evangelho, elas iriam para o inferno. Nós somos de uma época assim, que ameaçávamos as pessoas. Olha, Jesus, Ele, se você não tomar cuidado, você vai para o inferno. E Jesus e a gente também falava de Jesus, e a gente também contava, né, sobre o céu, e falava sobre o céu, na expectativa de morarmos um dia em um céu que as ruas eram de ouro, em um céu que é um lugar perfeito, e nós falávamos muito sobre o céu e muito também sobre o inferno. Tanto que a nossa mãe, quando ia corrigir a gente, falava assim: ó, menino, você toma cuidado, porque senão você vai para o inferno. É lá que você vai, para o inferno. Se você ficou mentiroso, o diabo, ele está vendo isso e ele vai castigar você, você fica esperto. Falávamos muito sobre isso. E a igreja moderna, ela fala muito sobre bênção. A igreja moderna, ela fala muito sobre prosperidade. A igreja moderna, ela fala de tudo isso. Mas a igreja moderna, ela tem se esquecido de preocupar com também o pecado. E o pecado é algo que nos distancia de Deus. E Jesus aqui em Marcos, deixa no telão, fazendo favor, Rafinha, no telão. E Jesus aqui, ele, no capítulo de Marcos, no versículo 42, Jesus, ele inicia o texto, e a maior preocupação de Jesus era com a forma como as pessoas viviam, e principalmente com os pequeninos crentes, como ele está dizendo aqui, olha, e quem fizer um destes pequeninos crentes, baixa só um pouquinho meu retorno, cara, só um pouquinho. A preocupação de Jesus era justamente com os pequeninos crentes, ou seja, com aqueles que eram novos convertidos. Porque há 2000 anos atrás já era uma preocupação de Jesus. O pecado não é uma coisa do agora, o pecado é algo de muito tempo atrás. Naquela época e nesta época, a preocupação de Jesus sempre foi com o mau testemunho da igreja. O mau testemunho da igreja. Isso aqui não é só para crente novo, é crente velho também. Tive notícia de um determinado pastor aí vendendo uma semente ungida para curar coronavírus, R$1.000.
tem que ser preso mesmo, tem que ser indiciado mesmo. Isso é abusar da fé alheia, isso é errado. A Bíblia não promete esse tipo de cura nem de coisas. Mas tem muito crente também que vive dando mau testemunho. Atitudes que trazem condenação para aqueles que estão começando no Evangelho. Há um tempo atrás eu fiz um lar de paz em uma determinada casa e a pessoa que eu estava discipulando virou para mim e falou assim: pastor Arley, olha só, deixa eu falar uma coisa com você. Eu vou na igreja, eu estou indo lá de vez em quando e tudo, mas eu quero dizer para você uma coisa, ó, eu estou mal acostumado, assim, você não repara não, mas eu estou vacinado com esse negócio de gente crente. Na minha família tem gente crente e comete tantos erros que eu perdi a fé. Fulano que eu conhecia cometeu tantos erros que eu perdi a fé. E para mim, vou falar a verdade para você, para mim é quase que todo mundo farinha do mesmo saco. E para explicar para esse cara que nem todo mundo é farinha do mesmo saco. Porque no meio de tanta gente ainda tem pessoas que levam o evangelho a sério. Mas infelizmente o evangelho está tão mal visto por causa de pessoas, pastores, líderes, gente que não é líder, pessoas que estão dentro das igrejas, que carregam o nome de crente, mas não é crente. Carrega o nome de crente, mas que dá mau testemunho. Carrega o nome de crente que age mal. E isso faz com que a fé desses pequeninos crentes seja abalada e eles não queiram andar com Jesus. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já estava preocupado com isso. Então, é algo muito importante. Essa palavra tem o tema desenvolvendo sua maturidade cristã. O tema dessa palavra é desenvolvendo a sua maturidade cristã. E desenvolver a maturidade cristã é entender que você nasceu com um caráter que precisa ser aperfeiçoado constantemente. O caráter humano é algo que você precisa trabalhar nele todos os dias. Todo ser humano, ele tem um bom e ele tem um mau caráter. A área que é boa na sua vida, glória a Deus pelas áreas que são boas. Mas as áreas que precisam ser aperfeiçoadas, você precisa trabalhar nela incansavelmente. Incansavelmente para ser melhor. Bill Clinton foi um grande presidente. Um dos maiores administradores de toda a história da presidência dos Estados Unidos. É notável como ele foi um dos maiores administradores. Crente, metodista. Mas Bill Clinton, sabe o que ele fez? Envolveu com uma secretária. Traiu a esposa dele, a Hillary Clinton. Perdição. Quantos no esporte? Existe um ciclista muito famoso, ganhou diversas medalhas, porque ele foi um excelente ciclista. Mas anos mais tarde, a consciência dele pesou e ele confessou que os títulos que ele havia ganhado, muitos deles, foi mediante ao uso de substâncias ilícitas, para que ele pudesse vencer as competições. Consequência do pecado, do erro dele, muitas das medalhas e dos méritos que ele havia ganhado foram todos retirados dele. Por quê? Porque ele teve uma falha no caráter. Falha no caráter é o que faz com que nenhum de nós acredite na política e nos políticos que temos. Todo crente, todo ser humano, todo brasileiro tem a tendência de falar assim: não acredito na política. Não é que a política é ruim, a política é legal, a política ela é boa. Não acreditamos, porque são mau caráter. A maioria deles, quando atinge o poder, quando chega no ápice, no poder, corrompe o seu caráter. Caráter é algo que o ser humano tem que trabalhar constantemente. Caráter é algo que significa que... O que é caráter? Caráter é o que você faz quando ninguém te vê. Caráter é o que você faz quando as pessoas não estão com os holofotes em cima de você. Caráter é o que você faz quando as pessoas não estão te observando. E aí você olha para dentro de você e vê se existe alguma área de caráter que precisa ser trabalhado. Aqui Jesus ele cita 3 áreas muito importantes nesse texto. Ele cita as áreas do caráter que estão envolvendo a mão, ele cita as áreas do caráter com os pés e ele cita as áreas de caráter com os olhos. E para a gente avançar nesse texto, nesse sermão, eu quero que você lê comigo no telão aí, Provérbios capítulo 6, do 12 ao 19. Provérbios capítulo 6,
do versículo 12 ao 19. A Bíblia está escrito assim, olha, englobando essas 3 áreas que eu falei, pés, mãos e olhos. Preste atenção nesse texto. Homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade aonde? Na boca. Muita gente anda falando palavrão. Eu já tive que exortar pessoas aqui dentro da igreja, porque pessoas falando palavrão. Crente dentro da igreja e falando palavrão. A nossa boca é uma boca que não pode sair dela palavra torpe nenhuma, palavrão nenhum, palavra frívola, palavra sem valor. Nós temos que cuidar com a nossa boca, para que da nossa boca não saia palavrão. Tem muito crente ainda falando, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tem crente deixando sair coisas perversas da boca. Acena com os olhos. Agora que nós estamos com essa máscara, a gente vê os olhos das pessoas, a gente repara mais os olhos do que a própria boca. E tem muita gente que tem olhares perversos. Tem ou não tem? Pessoas que olham com aquele olhar maligno, olham para as mulheres, olham para os homens, brigam com os olhos. Olhares, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com o dedo. Não é sinais assim não, ó. Nem sinal assim. Como é que é aquele sinal? Vocês sabem muito bem. Existem pessoas que dão lugar para Satanás com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos. O que significa olhos altivos? Olhos altivos significa aquela pessoa que é orgulhosa. O que é alguém orgulhoso? É alguém que não admite que está errado. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acredito que quase todos nós temos problemas com orgulho. Quando alguém fala que nós estamos errados, o que a gente faz? Não aceita que está errado. Tem um argumento para se defender. Jesus, ele foi humilde. Porque Jesus estava diante de Pôncio Pilatos, que era o governador na época. E Jesus, ele estava sendo arguido. Jesus, ele estava sendo colocado contra a parede. E o que aconteceu? Jesus, ele não justificou. Jesus, ele não falou. Ele simplesmente ficou com a boca fechada. Pilatos, ele ficou admirado, porque a maioria das pessoas, quando estão numa situação difícil, elas têm argumento, elas têm palavras para defender os seus erros. Isso foi desde o início. Isso foi com Adão e isso foi com Eva. Eva colocou a culpa em Adão, Adão colocou a culpa na Eva, e ambos colocaram a culpa na serpente. Sabe o que significa isso? Olhos altivos, ou seja, pessoas que são orgulhosas. E nós precisamos trabalhar essa área do nosso caráter. Precisamos ter a humildade de dizer para as pessoas e dizer para Deus quando nós estamos errados. Principalmente para as pessoas. Não temos muitas vezes coragem de olhar nos olhos da pessoa e dizer: você me perdoa porque eu errei. Faça isso para você ver o quanto que a sua orelha não queima. E dentro de você grita assim: que saco de ter que fazer isso. É muito difícil dizer: estou errado. Muito difícil. E diante de Deus precisamos ter essa humildade de dizer: Senhor, estou errado diante do Senhor. Língua mentirosa. Estou cansado também de ver, no meio de gente crente, gente que está no nosso meio, pessoas contando mentirinha para criança, pessoas contando mentirona, pessoas falando que é uma coisa, mas na verdade é outra. A Bíblia diz, liga a luz aí, meu filho, liga a luz aí para nós, deixa desligado, não, porque eu não consigo ler aqui. A Bíblia diz que o pai da mentira é quem? Satanás. E se eu minto, eu sou filho de Satanás. Nós precisamos tomar muito cuidado com as mentiras que nós contamos. Mentiras, palavras, pensa antes de falar, para você não ter que falar mentira. Sabe, queridos, eu já tive que falar verdades
que doeram muito, mas eu tive que falar verdades. Eu já tive que voltar para chefe meu e pedir, falar com ele assim, olha, eu disse, mas eu queria dizer desse jeito, cara. Porque mentira é algo que não dá. Mentira é algo que nós temos que colocar fora da nossa vida. E a mentira é algo que tem se tornado muito comum. Uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, uma situação aqui. Eu tive com um irmão essa semana que ele falou, olha, eu já cansei de ganhar vantagem, de parecer que sou o melhor, de falar coisas assim para os outros, inventar mentiras, inventar situações para parecer que eu sou uma pessoa muito melhor do que eu sou. Mentira. E ele falou, olha, como tem sido bom policiar minha boca em não falar a mentira. Como tem sido bom em ganhar méritos, em receber elogios, sem ter que inventar histórias. E tem pessoas que são descaradas e mentem descaradamente. Mãos que derramam sangue inocente. Queridos, o que os políticos fazem, muitas vezes, roubando, deixando milhares e milhares de pessoas na mão, infernizando a economia do jeito que está, sem recursos na área de saúde, sem recursos na área de educação. Quantas e quantas pessoas morrem por causa de políticos corruptos? Mãos que derramam sangue inocente. Quantas e quantas pessoas fazem coisas que prejudicam os outros e derramam sangue inocente, sem contar aqueles que matam propositalmente. Matar as pessoas não é só você pegar uma arma e matá-las, mas existem formas de roubar as pessoas, de matar as pessoas, de prejudicar as famílias. E tem muitas e muitas, e eu tenho exemplos que eu prefiro nem citar aqui para vocês. Mas existem pessoas que derramam sangue inocente, de forma inocente. E a Bíblia diz, pés que se apressam para correr para o mal. Eu estava com um homem essa semana, e esse homem virou para mim, trabalha em um determinado supermercado, em um determinado lugar. Ele virou para mim e falou assim, cara, você não acredita, porque assim, o que tem de gente mau caráter não é brincadeira. Ele me dizendo, falou assim para mim que teve um dia que já ia saindo uma moça de um determinado laboratório aqui da cidade, um laboratório que todo mundo conhece, de uniforme e tudo, colocou dentro da bolsa, barra de cereal, um monte de coisas dentro do supermercado. Esse homem virou para a mulher e falou assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa, ô dona, a senhora vai querer que você vai querer que eu tire os negócios da sua bolsa aqui na frente de todo mundo, ou você vai querer ir lá dentro para você tirar o que você roubou? Aí a moça falou assim, roubou o quê? O que eu fiz? Eu não fiz nada não. Eu falei assim, olha, você que sabe, você está com a roupa aí da empresa, você quer passar vergonha, como é que vai ser? Aí ela ficou assim, calçou a cara, foi lá dentro do ambiente próprio para poder tirar, tinha um monte de coisa que ela tinha roubado e colocado na bolsa. Mau caráter. Eu falei, cara, mas mulher fazendo isso? Sim, mulher fazendo isso. E não é só essa não. Falou comigo assim, olha, pior de tudo, você sabe o que é, pastor Arley? É que teve uma situação de uma moça que ela estava de saia e ela colocou um monte de cerveja entre as pernas e de saia e foi saindo do supermercado e eu tive que fazer a mesma coisa. Mau caráter. Que vergonha, minha cara queimou. Falei, que vergonha de fazer uma coisa dessa. Pessoas que não fazem, que planejam, que maquinam, que usam a mente para planejar coisas perversas, coisas malignas. Sabe, queridos, a maturidade cristã é algo que nós temos que deixar todas as coisas para trás. É não carregar nada conosco daquilo que corrompe o nosso caráter, que corrompe os nossos bons costumes. E o ponto número 1 que eu quero abordar com você é que o arrependimento faz parte do meu e do seu caráter. Arrependimento. O salmista Davi, no Salmo 51, de 1 a 4, eu pontuei 3 coisas importantes. 3 coisas importantes. Somente o Senhor tem o poder de apagar os seus erros e os seus pecados. Não importa o que você tenha feito. Não importa quais pecados você cometeu. Somente o sangue de Jesus pode apagar e te tornar uma nova criatura e fazer de você uma pessoa que era perversa em um homem santo e uma mulher santa de Deus. Quando nós lemos as histórias dos reis de Israel, nós vimos a promessa que tinha sobre Salomão. Salomão, Deus falou com ele assim, Salomão, pede o que quiseres. Salomão pensou e ele pediu para Deus, Deus me dá sabedoria. E Deus deu ouro, prata, todo tipo de riqueza para Salomão. E disse o seguinte, Salomão, eu vou te dar tudo isso. Mas você só não faz uma coisa.
você não faz algo pelo amor que você me tem, não deixe de andar em meus caminhos. Não é que Salomão nunca errou, não é que um filho de Deus nunca vai errar. Um filho de Deus, ele precisa se arrepender dos erros que comete. Você não pode permanecer errado. Você não pode permanecer, porque você e eu permanecemos no erro. É atrair juízo de Deus sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus, ele me lava e te lava. E uma coisa que eu quero dizer para você. Você sabe quais são os erros que você comete. Eu amo a palavra de Deus e amo o Evangelho. Você sabe quais são os erros que você comete. Sabe por que você sabe? Porque o seu coração te acusa daquilo que você faz. O seu coração te acusa. O meu coração me acusa. Em 1 Pedro, na carta de Pedro, é muito importante porque lá fala que nós somos filhos da obediência. Ou deveríamos ser filhos da obediência. E filhos da obediência é quando nós temos a consciência que nós saímos de uma vida para termos uma outra vida. Nós deixamos uma vida de pecado para termos uma vida diferente. E quando você vive uma vida diferente, você não pode desejar viver aquela vida. Eu me imagino como um porco. O porco, você cria ele bonitinho, você dá banho no porco, você lava o porco, você dá ração para o porco. Mas se você abrir o chiqueiro para o porco, ele tem a natureza de porco, ele volta para o chiqueiro, ele come lavagem, ele deita nas fezes, ele deita na urina, porque ele é um porco. E nós, como filhos de Deus, nós não podemos voltar para o mundo, para comer lavagem, para viver naquela desgraça, para fazer coisas erradas. Temos que ter uma consciência de que o espírito de Satanás, que é o espírito do porco, ele quer me pegar, ele quer pegar você, mas você como filho de Deus, e a autoridade que você tem na palavra, o homem de Deus que você é, uma mulher de Deus que você é, você vai dizer: Satanás, você quer que eu volte para aquela vida de porco, você quer que eu volte para aquela vida de miséria, você quer que eu faça tudo errado, mas eu te ordeno, Satanás, sai da minha vida, sai da minha casa, sai do meu caminho, porque eu não tenho mais esse espírito na minha vida. Eu e você precisamos tomar posse daquilo que temos, que somos uma nova natureza em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa, queridos? O porco, ele não toma banho todo dia. Os animais não tomam banho todo dia, mas você e eu nos lavamos todos os dias por meio do sangue de Jesus. Todos os dias. O crente, ele precisa aprender a se lavar. Todos os dias. Porque somos bombardeados pelo pecado. Todo santo dia o pecado está diante de nós. Você teve uma pessoa que a gente estava conversando em um determinado lugar aí, uns dias desses para trás, falou assim: não, pastor Arley, e com um contexto que nós estávamos, um grupo de pessoas, falou assim: pois é, mas parece que assim, é só comigo, e parece que vem as coisas. Falei assim: meu brother, não é só com você não, o pecado está diante de mim toda hora, o pecado também está diante de você, está diante do outro. A Bíblia diz isso, que o pecado está sempre diante de nós, mas cumpre a mim, cumpre a você fazer o quê? Dominar o pecado. O pecado não pode me dominar, o pecado não pode te dominar, cumpre a nós dominar o pecado. E por último, para encerrar, os diáconos já fiquem apostos. Na hora que eu pedir a vocês, lava as mãos, passa álcool, desinfeta. Por último, eu quero dizer para você, imagine só todos os bandidos, todas as pessoas que são pegas cometendo crimes. Podia ser assim, ó, chegar diante do juiz, aquele bandido, aquela bandida, seja quem for, chegar diante do juiz, sem advogado, sem nada, sem policial, sem ninguém. Ele chega e apresenta diante do juiz, o juiz fala assim com ele: deixa eu perguntar para o senhor Arley, eu quero dizer, de acordo com a consciência que você tem sobre seus atos e suas atitudes, você é culpado ou você é inocente? Sabe o que o Arley devia fazer? Sem justificativa nenhuma. Se ele for inocente, ele dizer: senhor juiz, de acordo com o meu conhecimento, da consciência que eu tenho, eu sou inocente. E o juiz falar assim: tudo bem, Arley, eu acredito no que você está falando. Se você é inocente, vai para sua casa. E a mesma coisa, se o Arley for culpado, sabe o que o Arley tem que ter a ousadia de fazer? Dizer assim: senhor juiz, eu sou culpado.
E o juiz virar para o Arley e falar assim: então tá, você é culpado pelo que, Arley? O Arley virar e falar assim: olha, seu juiz, eu traí, eu roubei, eu menti, eu tive esse comportamento. E o juiz virar para mim e falar assim: então tá, Arley, você é culpado. E de acordo com a legislação vigente do país, você vai receber 30 anos, vai ser a sua sentença. Você pode ir para cumprir a sua pena. E o Arley, sem ninguém, ir e cumprir a pena dele. É assim que acontece no Brasil e no mundo? Ninguém faz isso. Seria tão bom se o mundo fosse assim, pessoas humildes. Seria tão bom se o mundo tivesse arrependimento. Sabe de uma coisa, queridos? Eu quero mostrar para você que na Bíblia é desse jeito que funciona. Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 28 ao 29, diz o seguinte. A menina vai pôr no telão lá, quem quiser acompanhar no telão, que o meu tempo já acabou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha aí, a deixa que Jesus dá, que o apóstolo Paulo dá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para... Gente, eu tenho fascínio com o Evangelho. Porque a Bíblia fala para ninguém cuidar da vida de ninguém. A Bíblia é muito clara com isso. Cada um cuida da sua vida porque é assim que é bom. A Bíblia fala assim, olha... Como é que a Bíblia fala mesmo lá em Mateus? Fala assim que eu não devo preocupar com o cisco que está no olho do outro, mas primeiro eu tenho que preocupar com a trave que está no meu. A Bíblia fala assim, não julgue para que não sejam julgados, porque com a mesma medida que eu julgar, eu também serei julgado. A Bíblia é tão legal que ensina eu e você não cuidarmos da vida de ninguém, mas seguir a nossa vida, fazendo isso daqui. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está falando de uma parte frontal do cérebro. Não a parte anterior, mas a parte frontal, chamada consciência. Todo ser humano ele tem consciência. O que é consciência? A consciência ela é formada pelo conjunto de regras e de valores morais e éticos. Uma pessoa não precisa ser boa, não precisa ser crente para ser boa. Tanto que tem gente que você acha lá no seu trabalho, na rua, onde você convive, olha e fala assim, poxa, esse cara deve ser crente. Aí você pergunta, nem crente ele é. Por quê? Ele tem um código de ética, de conduta tão correto, que você fala assim, puxa vida, por que esse cara é assim? Isso chama consciência. A consciência faz com que eu e você tomemos decisões corretas ou erradas. Porque existem pessoas que dão ouvidos para a sua consciência. Ouvido para a consciência. O que é dar ouvido para a consciência, pastor Arley? Vou te explicar. Não pega o que não é seu. A consciência diz, não pega o que não é seu. Aí a pessoa obedece. Opa, a minha consciência está me dizendo que se o troco veio passando R$5, esse troco não é meu. Eu vou devolver de quem é esse troco. Não é meu, porque a consciência, conjunto de valores morais e éticos, dizem para você não fazer e você não faz. Isso tem a ver com a criação, com a sociedade, com o país, de onde você vive. Agora, você e eu que aceitamos a Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, além do padrão de ética moral, além do padrão de ética e moral, nós temos algo extremamente importante. Chama Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que o que está acontecendo, galera? O que está acontecendo é o seguinte, além do código de ética, conduta moral e além do Espírito Santo, o que muito crente está fazendo com a consciência? Eu sei o que é para eu fazer, mas eu não faço. Estão ignorando a voz do Espírito Santo, estão ignorando os seus valores e estão quebrando a cara e entregando as suas vidas porque querem para Satanás. Ninguém está obrigando ninguém a fazer o que é errado e nem certo. Fazem errado porque querem fazer. Porque a consciência diz,
Só que tem uma coisa, queridos, eu vou te ensinar. Teve um dia que uma pessoa virou para mim, para a pastora Isabel, falou assim, que como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu vou te falar como é que você faz para ouvir a voz de Deus. Agora, muito simples. Você quer aprender a ouvir a voz de Deus? O Espírito Santo, eu tenho certeza absoluta, que Ele trouxe aí na sua memória coisas que precisam ser trabalhadas e melhoradas. Ele está falando com você nesse instante. Seu caráter nisso, sua coisa, aquela outra, é Deus que está te falando, não sou eu que estou te falando, Ele está falando para você. Você tem uma opção para fazer com isso. Você pode ouvir a voz de Deus e mudar, e você pode também ouvir a voz de Deus e jogar água na voz de Deus e apagar o fogo que está dentro de você e falar assim, eu não quero saber disso não vou mudar não. Como é que eu faço para ficar sensível à voz de Deus? Teve um rapaz que virou para mim e falou assim, pastor Arley, estou adorando essa vida com Deus, estou adorando permanecer no Evangelho, mas tem um problema, pastor Arley. Parece que quanto mais eu estou andando com Deus, mais eu estou sabendo, mais os meus erros estão ficando em evidência. Falei assim, é isso mesmo, meu jovem, porque você está sensível ouvindo a voz de Deus, Deus está mostrando para você as áreas que você tem que melhorar, porque o Evangelho é um Evangelho de maturidade, o Evangelho é um Evangelho de você crescer e não de você ficar estagnado. Deixa eu dizer para você, querido, para eu encerrar, a Bíblia manda fazer um culto racional, para que nós experimentemos a boa, a perfeita e agradável vontade do Pai. Você quer fazer um culto racional? Então raciocina e arrependa-se dos seus pecados. Não espera fogo do céu cair igual Elias viu caindo fogo do céu. Não espera Eliseu ver carruagens de fogo. Não espera Geazi ver carruagens de fogo. Não espera coisas miraculosas. O próprio Jesus diz, benditos são aqueles que não viram e creram. Você precisa entender que a sua conduta com você mesmo, diante daquilo que Deus está trazendo aqui na sua consciência, é a melhor forma para mudar a sua vida. Ou você se torna sensível à voz do Espírito Santo, ou você apaga a voz dele. O Evangelho é perfeito. Ninguém cuida de ninguém. O Espírito Santo cuida de você. E Ele diz para você o que tem que ser feito e o que não tem. Eu quero que você fique de pé, por favor. Põe uma música para mim, Rafinha, fazendo favor. Assim que luto minhas guerras, do Gabriel Guedes. Por favor. Esse Evangelho é perfeito. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, que me ouve. O que a sua consciência, ou seja, o que está aí no seu cérebro, na sua psique, o que está aí dentro de você, que está dizendo assim, o que Deus pensa? O que a sua consciência está dizendo sobre você em relação a Deus? O que você, assim, aí no seu lugar, o seu coração te acusa ou o seu coração está apertado? A sua mente está bombardeando de paz ou você está assim, puxa vida, cara, eu preciso melhorar. Eu quero que você faça algo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe como, queridos? Lá no banheiro da sua casa, quando você vai lavar ele, você pega um vidrinho com água sanitária, põe água sanitária e esguicha naqueles pretinhos que ficam lá no banheiro. Você vai lá fazer outra coisa. Quando você volta, 5 minutos depois, desapareceu aqueles pretinhos que ficam lá nos azulejos, na cerâmica. Sabe o que significa isso? Que a água sanitária tem um poder de limpar, não tem? A mesma coisa é o sangue de Jesus. Tem tanto crente que está dentro da igreja, que ele vem na igreja, e se ele pudesse, ele nem viria no dia da Santa Ceia. Por quê? Porque ele sabe que está errado. E quem sabe que está errado e não muda, você está ignorando a voz do Espírito Santo. A culpa não é do pastor, não é do líder, não é de ninguém, a culpa é sua, meu. É você que tem que tomar uma decisão, uma posição. É você que tem que definir o trajeto que você quer com Deus. É você, não é mais ninguém. É você que tem que decidir, porque Deus está falando com você. É diferente. Deus fala com você. E se Ele fala com você, é porque você tem que mudar, não é eu. Eu tenho que mudar aquilo que Deus está falando comigo. Jacó teve um encontro face a face com Deus. E você está tendo um encontro face a face com o Espírito Santo aí agora. Ele está aí falando, muda, meu filho. Sai dessa vida, toma uma posição.
Só que você tem que entender que quando você confessa o seu pecado e fala assim, cara, não vou viver essa vida mais, levanta a cabeça e fala assim, olha, não vou viver mais aquela vida. Não perca a comunhão com Deus, não perca a Santa Ceia, não faça careta, não faça cara para Deus, eu vou mudar. Teve uma pessoa que me procurou há um tempo atrás, falou assim, pastor Arley, eu estou vivendo em pecado com a minha mulher, cara. Estou tendo relações, mas eu não sou casado, velho. Mas eu quero falar uma coisa para você. A partir de hoje eu não vou ter mais relação com ela e eu vou casar, cara. Eu vou casar e eu vou acertar minha vida. E fez isso, tomou uma posição, arrependimento. Sabe, a gente tem que parar de dar desculpa. Nós temos que parar de dar desculpa. O crente dá muita desculpa, porque não tem dinheiro, porque não tem tempo, porque isso, porque aquilo outro, e não muda. Para de dar desculpa, faça o que é certo. Custe o que custar. E o que é certo agora, nesse momento, é você baixar sua cabeça e falar, pai, realmente eu estou errado, eu preciso mudar, e eu vou tomar uma posição, levantar-me-ei, Senhor, e irei ter contigo. Amém? Distribua a Santa Ceia, por favor, irmãs, o mais rápido que vocês conseguirem. Pode aumentar o som, por favor. Agora é um tempo de nós nos colocarmos diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, o pecado está diante de nós. Sabemos exatamente aquilo que precisamos mudar e onde melhorar, porque o Espírito do Senhor nos guia em todas as coisas. Senhor Jesus, nos ajuda a tomar uma posição aqui, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Pode aumentar, meu filho, aumenta um pouquinho para nós, para os irmãos orarem tranquilos. Em nome de Jesus, Senhor. Precisamos fazer o que é certo, Pai. Ajuda-nos, estimula-nos, nos ajude, Senhor. Nos ajude a fazer aquilo que agrada o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Deus Santo. Poderoso é o Teu nome, Senhor. Poderoso é o Teu nome, Senhor. Poderoso é o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Convença, Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus Santo, 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 Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, Santo, 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 Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Santo. Lava, Senhor, perdoa pecados. Ajuda-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos, Espírito Santo. Sermos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores, Senhor, melhores, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Riande cantará labaxê, rede cantará labaxai. Todos receberam o pão e o suco. Tem alguém que não recebeu, queridos? Para eu encerrar,
Preste atenção em algo. Ontem não, no culto de domingo passado, no último culto, de 8 às 8h40, nós estávamos aqui na casa do Senhor. E passou um homem, e ele entrou aqui na igreja, e ele ficou possesso, enquanto orávamos por ele. A questão da consciência é uma coisa tão importante, queridos. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Certeza. Tão importante que quando aquele homem entrou aqui, os olhos dele funcionavam, as pernas caminhavam, ele entrou aqui, a Lucinéia estava, o Domingos estava, e nós começamos a orar por esse cara. E o diabo começou a manifestar de uma forma feia, porque o diabo ele é horroroso, né, gente? Todo mundo sabe, o diabo ele é uma coisa podre. E nós começamos a orar, e aí nós perguntávamos o nome dele, e ele não respondia o nome dele. E ele nem sabia o que ele estava fazendo, ele caiu prostrado no chão, aquela coisa mais esquisita. Aí por um instante nós oramos, o diabo deu um intervalo, ele saiu, perguntou o nome dele. Na hora que pergunta o nome dele, a consciência dele fez o quê? Voltou. O que Satanás ele faz? Ele tira a consciência das pessoas. Ele faz com que as pessoas tramem projetos iníquos, que as pessoas sigam os conselhos dele, porque Satanás, o que ele mais faz é cegar o entendimento das pessoas. Sabe de uma coisa? Se você está aqui e você está entendendo o que eu estou falando e o que a palavra está dizendo para mim e para você, sabe o que está acontecendo? Você tem a oportunidade de mudar. Alguém que é permanentemente dominado por Satanás, ele precisa entender o Evangelho, porque só o Evangelho faz com que nós tenhamos uma consciência perfeita diante dos olhos de Deus. Só o Evangelho faz isso comigo e com você. Você e eu temos uma oportunidade que o mundo não tem. Seja feliz, porque o Deus que você serve, Ele faz com que você não seja enganado nem manipulado. O Evangelho é da luz, gente. O Evangelho é algo perfeito. Eu amo a Deus. Quando o Espírito Santo me mostrou isso, falou assim: olha, Arley, você não precisa ser como aquele homem que estava dominado por Satanás. O Evangelho ele funciona na plena consciência. Satanás ele precisa enganar e manipular e cegar o entendimento das pessoas para ele escravizá-las. E Jesus não. Quanto mais consciente você está, melhor é para ele, porque só segue Jesus quem ama ele. Quem não ama não segue. O Evangelho é assim: ou você ama e você anda com Jesus, ou você não ama e você fica para trás. O Evangelho é para quem é consciente do que faz. Não tem nada debaixo do tapete, não tem nada escondido. O Evangelho é às claras. Gente, não tem nada melhor do que isso, cara. Para mim, assim, é tão poderoso o Evangelho que você serve e que eu sirvo. Eu quero agora, junto com você, rapidaço, meu tempo já acabou, coma do pão e beba do cálice. Maturidade é o que nós estamos buscando. Agradeça a Deus pelo privilégio que Ele te deu de ter esse Evangelho perfeito do jeito que é. Senhor Deus, cubra com teu sangue cada homem, cada mulher que comeu do pão, que bebeu do cálice e que é cheio do Espírito Santo. Leva-nos a entender a cada dia o teu plano e o teu propósito para a nossa vida, Senhor. E que esses homens e mulheres de Deus permaneçam avançando, crescendo e sendo cheios do Espírito Santo. E você que me ouve, que está aqui, se você tem andado com uma vida torta, uma vida errada, e quer se reconciliar com Deus, eu oro por você agora dizendo: Senhor Jesus, perdoa a multidão de pecados, restaura essa vida, para que esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, permaneça nos teus caminhos e continue tendo um encontro contigo, seja sarado, restaurado, curado, curada, e que seja um homem, uma mulher de Deus, para a glória do teu nome. Perdoa pecados, limpa e traz um novo tempo sobre essas pessoas que me ouvem, em nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Gente, é muito difícil, como eu disse aqui de manhã, culto micro-ondas não existe. 30 segundos, 40 segundos, não tem como.
Aqui, ó. Cadê as mamães? Venham todas aqui, por favor, e sirvam-se desse belo copo que a pastora Flaviane e as mulheres aqui da igreja prepararam para vocês. Por favor, pega aqui, mamães. Pega aqui que nós vamos orar. Quero pedir a pastora Isabel, por favor, ora aqui pelas mulheres. Vem cá, pastora Isabel, ora por elas, abençoando, para que elas tenham vida, saúde, e despede os irmãos e aquelas mulheres que nos assistem também, que Deus abençoe vocês. Vem cá, pastora Isabel, corre, pelo amor que a senhora me tem. Senhor Jesus, obrigada por este tempo, obrigada porque o Senhor está aqui, obrigada pela vida de cada mãe. Senhor Jesus, que esse tempo seja um tempo da Tua graça sobre a vida delas, dando sabedoria, dando para elas o conforto, dando para elas a Tua graça, e que elas continuem mulheres valentes, e que continuem sendo mães, que amam o Senhor acima de tudo, e sejam grandes exemplos na vida dos filhos. Senhor Jesus, abençoe cada uma, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Despede agora a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos.